A temporada de 2022 da Fórmula 1 acabou com um final tenso em Abu Dhabi, não pela disputa que a gente gostaria de ver, uma disputa pelo título, foi pelo vice, mas mesmo assim sempre vocês mandam perguntas muito interessantes aqui para o Ju Responde. Aí eu vou falar sobre uma comparação Vettel 2013, Verstappen 2022, a atuação dos brasileiros na primeira sessão de treinos livres, a estratégia da Red Bull, um pouco sobre a Mercedes e também um pouco sobre o ano que vem. Então vem comigo, o Ju Responde, vocês já sabem como funciona. Eu sempre depois das corridas abro uma caixinha de perguntas no meu Instagram, MyF1Life. Então os passos são: me siga lá no MyF1Life, manda pergunta, e aí as perguntas mais interessantes, as que mais se repetem, eu respondo por aqui. Essa pergunta eu achei muito interessante, vou começar por ela. Vettel 2013 foi mais dominante do que Verstappen em 2022 em pontos, vantagem sobre o vice e sobre o companheiro. O Sebastian Vettel é subestimado? Bom, quando a gente olha só os números na Fórmula 1, às vezes a gente mascara algumas coisas. Se a gente for lembrar de o que aconteceu naquela Red Bull com a qual o Vettel ganhou 4 títulos, cada ano o Adrian Newey ia conseguindo fazer o difusor soprado, que era a grande vantagem daquele carro, funcionar melhor e melhor. A FIA ia lá, tentava banir e ele arranjava um jeito de fazer isso acontecer. O que era? Os gases do escapamento alimentavam a traseira do carro e deixavam a traseira do carro super plantada no chão, e ele conseguia fazer isso até quando os pilotos não estavam com o pé no acelerador. Acontece que esse carro foi ficando bastante específico, a maneira de guiar o carro foi ficando bastante específica, e à medida que o Adrian Newey ia desenvolvendo esse escapamento soprado, a diferença entre o Vettel e o Mark Webber, que era o companheiro dele na época, ia aumentando, porque o Webber não conseguia guiar o carro tão bem quanto o Vettel naquela situação. E depois o Vettel, quando 2014, né, isso não foi mais possível, colocar o escapamento lá para cima, motor diferente e tal, ele perdeu esses poderes mágicos que ele parecia ter em 2013, e isso inflou um pouco os números dele naquela temporada. E aquela temporada também ela começou bastante competitiva, depois teve uma corrida em Silverstone que teve um monte de estouro de pneu, e a Pirelli mudou o pneu durante a temporada, depois dessa corrida de Silverstone, e o Vettel também foi o piloto que se adaptou melhor a esse novo pneu, e a Red Bull muito melhor do que as outras equipes. Então isso explica um pouco os números inflados do Vettel naquela temporada. E o Verstappen, o que a gente viu até agora, ele ganhando 2 campeonatos com 2 regulamentos diferentes, mas em relação ao Verstappen a gente não tem ainda o olhar em retrospecto que a gente tem do Vettel. A gente tem uma carreira inteira, ele guiando todos os tipos de carro, depois ele foi para a Ferrari, ganhou corrida, mas nunca foi tão dominante como ele foi naquela Red Bull com o escapamento soprado, o difusor soprado que se falava na época, que o Adrian Newey fez naquela época. Então, porque a gente não tem toda a carreira do Max Verstappen, é sempre mais difícil comparar. Então, tem que esperar o Max passar por todos os regulamentos que ele tem que passar, e aí a gente pode ter uma resposta mais concreta em relação a isso. Mas muitas vezes, né, quando você vê um piloto muito dominante, tem alguma coisa naquele carro ali que casa, ou naquele regulamento que casa especificamente com o estilo daquele piloto. Os pilotos na Fórmula 1 não são tão diferentes entre si, os grandes pilotos, assim. A Red Bull errou na estratégia em Abu Dhabi ou a Ferrari acordou no último GP? Primeiro, falar da Ferrari, né? A Ferrari sob muita pressão para executar a corrida de uma maneira perfeita. Eles foram para a corrida sabendo que a Red Bull era mais forte, tentando defender o segundo lugar no Mundial de Pilotos com o Leclerc e também tentando defender o segundo lugar no Mundial de Construtores com a Mercedes, ainda que a Mercedes tenha tido vários problemas nesse final de semana. E aí eles foram para a corrida tendo que ter uma execução absolutamente perfeita, que foi justamente o que faltou por todo o ano. Estratégia perfeita, pitstops perfeitos, e eles conseguiram defender essas 2 posições. Aí você tem o lado da Red Bull, né? O Pérez, ele até não reclamou muito depois da corrida, porque ele sabe que essa perda do vice-campeonato tem muito a ver com a atuação dele também durante a corrida. Chega ali na volta 11,
ele começa a perder muito terreno para o Leclerc, até que chega no momento que está com um perigo de o Leclerc parar e voltar na frente, né? Ele conseguir um undercut. Estava com 1,7 de diferença entre os dois. Naquele momento, para defender uma possível tentativa de undercut da Ferrari, eles chamam o Pérez para a primeira parada. Depois, o que pode ter sido um erro, é uma coisa que o Pérez citou depois da corrida, ele ficou meio numa terra de ninguém ali, logo depois dessa primeira parada, com uma indecisão se ele tentava preparar o pneu dele para ir até o final com esse mesmo jogo, tentar fazer uma parada, mas com um stint bastante longo, ou se ele assumia que ele ia fazer 2 paradas e liberava o ritmo dele. Algumas voltas eles ficaram na dúvida em relação a isso, esperando para ver o que a Ferrari ia fazer. Foi uma jogada muito inteligente da Ferrari fazer o Leclerc aumentar o ritmo ali quando estaria próximo do que seria a primeira parada de uma estratégia de 2 paradas. Fizeram a Red Bull acreditar que o Leclerc faria 2 paradas. Depois que o Pérez parou, ele voltou ao ritmo que ele estava antes, conseguiu estender o stint dele por mais 6 voltas e aí ele consegue fazer uma parada só na corrida. Enquanto o Pérez ficou nessa terra de ninguém por um tempo, só depois que o ritmo dele foi liberado, e aí ele ficou com muito terreno para recuperar na parte final. Uma outra coisa que o pessoal perguntou muito é sobre o Verstappen. Verstappen poderia ter ajudado e tal. Quem acompanhou a minha live dos assinantes no paddock da Fórmula 1 com a Ju, que eu sempre faço no sábado, eu falei, olha, as palavras do Verstappen são o seguinte: eu vou ajudar. O semblante dele é o seguinte: eu vou ajudar se ele estiver perto o suficiente de mim para eu ajudar. Essa mentalidade dele, ele não quer ceder nenhum espaço ali dentro da equipe, e ele tem o respaldo da equipe, ele sabe que ele tem o respaldo da equipe para fazer isso. Aí o que ele poderia ter feito, talvez, no final, tentar travar um pouco o Leclerc, como o Pérez fez com o Hamilton no ano passado, que foi tão importante para ele em Abu Dhabi. A diferença desse cenário é que se o Leclerc diminui o ritmo e o Leclerc usa o DRS e passa o Verstappen, aí a Red Bull perde a corrida e perde o segundo lugar e perde tudo. Naquele cenário do ano passado, você não tinha isso, né? Você, cedo ou tarde, o Hamilton iria passar o Pérez, era uma questão de quanto tempo ele tiraria da corrida do Hamilton. Então são situações um pouquinho diferentes. Falando sobre o Hamilton, me perguntaram quanto o incidente no começo da corrida culminou com o abandono dele. Na verdade, o que ele comentou foi que quando o carro bate no chão, acontece alguma coisa no carro ali que o carro fica muito dianteiro, fica com a frente muito presa. E aí o carro fica completamente desequilibrado. E aí ele precisa esperar até a primeira parada dele para tirar um pouco de asa dianteira, e aí ele consegue também mexer no volante e o equilíbrio volta ao normal. A prova disso tá no tempo dele, né? Antes da primeira parada dele, ele tinha perdido 19 segundos em relação ao líder, em relação ao Verstappen, e depois no final, antes do abandono, ele só estava 22 segundos atrás. Então foi um baita de um dano o que aconteceu, né, naquele começo da corrida, na briga dele com o Sainz, para a corrida dele, mas não tanto o abandono, mas sim a perda do equilíbrio do carro na primeira parte da corrida, e também o fato de ter tido que deixar o Sainz passar e tudo mais. Isso acabou sendo bastante prejudicial para a corrida dele, mas com certeza não era uma corrida para a Mercedes pensar e lutar pela vitória. Estavam bem atrás mesmo, e o próprio George Russell disse que foi um choque de realidade para a gente, porque o Russell no GP do Brasil, no GP de São Paulo, estava dizendo: agora a gente vai trabalhar muito duro no inverno e a gente vai começar o campeonato que vem lutando com a Red Bull. Ele já mudou completamente o discurso depois de Abu Dhabi, falou: nossa, foi um choque de realidade pra gente. O carro ainda é imprevisível, cada hora ele tem um tipo de reação. Falando sobre os brasileiros agora, como foi vista a atuação dos pilotos brasileiros no FP1, eles atenderam às expectativas? Bom, o Pietro, como ele sempre fez toda vez que ele andou no carro de Fórmula 1, fez tudo certinho, e ele ficou a 2 décimos do Magnussen quando ele estava com pneu duro e o Magnussen com pneu médio,
e depois chegou no momento que ele estava no pneu macio, a segunda volta dele com o pneu macio no segundo setor, ele conseguiu ainda superar o Kevin Magnussen, mas a volta acabou não sendo melhor do que a do Kevin, porque o pneu cozinhou no último setor, que é uma coisa normal de acontecer em Abu Dhabi. O Pietro sempre atendendo às expectativas da Haas, mas só mostrando como a Fórmula 1 é. Em vários momentos a Haas precisou trocar de piloto e em nenhum momento ele foi escolhido, ele foi a prioridade da Haas, então ele já tendo visto isso, acho que chega um momento, acho que ele mesmo entende isso, de ele usar essa experiência que ele teve na Fórmula 1 e em outros passos na carreira dele. Pietro sempre muito, muito profissional e muito competente. O Felipe ficou um pouco frustrado porque ele achava que ele ia dar mais voltas, ele acabou tendo que fazer os dois carros, né? Ele e o Vettel fizeram testes aerodinâmicos no FP1, então para tirar a grade do teste aerodinâmico, que ele estava aqui nessa região aqui atrás do cockpit, demorou um tempo, então ele ficou bastante tempo nos boxes, acabou não conseguindo pegar o ritmo que ele queria. E ele também com o pneu macio acabou escapando da pista um pouquinho ali e não conseguiu fazer um tempo significativo. Ele depois, foi interessante que ele depois bateu um papo com o Vettel, queria saber se as impressões dele com o carro tinham sido as mesmas do Vettel e tinham sido as mesmas, e daí ele percebeu na conversa também que o Vettel conseguia compensar alguns comportamentos do carro com algumas técnicas de pilotagem, algumas mudanças no volante que ele fazia, que o Felipe não sabia que seria possível fazer, ou que ajudaria para aqueles comportamentos. Então ele viu algumas coisas que, como ele não achou o carro da Fórmula 1 muito diferente do carro da Fórmula 2, mas para tirar performance, ele percebeu que ele precisa aprender mais, e o teste que ele faz essa semana aqui em Abu Dhabi vai ajudar nesse sentido. Continuando sobre os brasileiros, o Drugo foi campeão e será reserva, e o Sargent não venceu e vai pilotar. O que pensar? Bom, isso é um recorte. Outro recorte é você dizer que o Drugovich demorou 3 anos para ser campeão e o Sargent foi 4 no campeonato sendo rookie. Mas a gente sabe que Fórmula 1, a gente até estava falando sobre isso antes, né? Falando sobre Vettel, Verstappen. Quando você olha só os resultados, muitas vezes você não está olhando o todo da situação. E quando a gente pensa num piloto chegando na Fórmula 1, ele precisa ter um pacote interessante para as equipes chegar no momento certo, com o pacote certo. E o Logan Sargent, ele chega com uma temporada forte como rookie, como estreante na Fórmula 2, chega sendo americano, chega com apoio, ele chega com esse pacote forte e já tendo uma relação com a Williams o lugar onde abriria uma vaga. Então as coisas todas vão se encaixando e isso explica porque que o Sargent conseguiu essa vaga. Falando sobre o Felipe, né? Eu não sei se vocês sabem todos os passos do que aconteceu para o Felipe ir até a Aston Martin. Quando ele estava negociando para ver qual seria o caminho dele, ele, né, um agente livre, vamos dizer assim, no paddock da Fórmula 2, por não ter relação com nenhuma equipe da Fórmula 1, ele estava em junho, julho, vendo as possibilidades, e o mercado estava meio travado em junho, julho, todo mundo esperando o que o Piastri iria fazer, e todo mundo de olho nessa questão. E na Red Bull também não tinha aberto essa vaga do Gasly, todo o mercado estava muito mais fechado. E ele estava num momento um pouco mais difícil no campeonato, ali para o Silverstone, Áustria também, então estava mais difícil para ele ter entrada aí nesse mercado. Aí chega a ebulição que aconteceu em julho, e logo depois tem esse triple header, né, com Bélgica, Holanda e Itália da Fórmula 2, em que ele vai muito bem. Aí todo mundo fala, nossa, mas esse cara é muito bom. Nesse momento ele já estava com a negociação já avançada com a Aston Martin, e a Aston Martin tinha dado para ele o GP da Itália como prazo final. E aí ele chega no GP da Itália pensando, bom, eu tenho aqui o meu garantido, ou esse mercado em que qualquer coisa pode acontecer, porque tá um monte de coisa acontecendo. Onde que eu vou, né? No final das contas, não foi uma má opção que ele fez
pela Aston Martin, tendo em vista tudo que aconteceu nos meses anteriores, né? Então, o timing, assim, não foi muito perfeito para ele, mas ele conseguiu aí. Agora ele já vai fazer esse teste. Ele fez esse primeiro final de semana dele de Fórmula 1 ao lado de Sebastian Vettel, e agora já faz o teste ao lado de Fernando Alonso. Com quem aprender, ele tem. Equipes e pilotos levam as punições para o ano que vem, teto de gasto, pontos na carteira, etc. Bom, motor e câmbio, claro, 0. Se um piloto tivesse levado uma punição, não aconteceu, uma punição esportiva na última etapa do ano, isso seria levado para o ano que vem. Até é curioso que o Jenson Button, quando ele substituiu o Fernando Alonso no GP de Mônaco de 2017, quando o Alonso foi para as 500 milhas, e ele levou a punição, ele nunca mais correu. Então, se o Button voltar eventualmente para uma corrida, ele vai levar essa punição, claro que agora ele não volta mais. Em relação ao teto, de forma indireta, uma coisa leva ao próximo ano. O que aconteceu com a Red Bull, por exemplo, né? 13 itens lá que eles não estavam contando e a FIA decidiu que precisam ser contados. Esse processo para definir o que seria contado ou não demorou meses. Então, nesses meses correu esse campeonato desse ano, e a lógica levaria a crer que a Red Bull também não colocou esses 13 itens na conta desse ano, pelo menos até quando as coisas começaram a ser discutidas mais para frente no campeonato. O que eles dizem é que eles estão tranquilos com o teto desse ano. O teto do ano passado ele foi muito inchado porque o carro era completamente novo para esse ano, então eles dizem que não vai ter problema. Em relação à punição deles, essa sim é por 12 meses, então até o final do ano que vem eles vão estar com menos tempo de desenvolvimento aerodinâmico. E sobre os pilotos, pontos na carteira, isso é levado para o ano que vem também, porque o ponto, cada ponto ele expira depois de 12 meses. Então, se você leva 2 pontos de punição no GP de São Paulo, o GP de São Paulo foi no dia 13 de novembro, se não me engano, até 13 de novembro de 2023 você carrega esses pontos. É por isso que o Pierre Gasly vai estar pendurado ali, faltando 2 pontinhos para ele ser banido de uma corrida até o GP da Espanha, até maio do ano que vem. E finalizando aqui, como funcionam as suas férias? Você volta na semana anterior à pré-temporada, que sonho, hein? Eu fico fazendo matérias. Eu acho engraçado quando as pessoas falam boas férias, na vida de freelancer não é bem assim. Então eu ainda, essa semana, tenho bastante coisa para fazer. Eu faço as colunas de bastidores da Fórmula 1 do livro do Reginaldo Leme, que sai o ano que vem. Tenho que terminar isso, tenho que terminar o e-book, que eu faço sempre contando toda a história da temporada, com todos os meus textos, para os assinantes do No Paddock da Fórmula 1 com a Ju. Para os assinantes também vai ter um podcast de final de temporada, continuo fazendo as newsletters e, é claro, continuo escrevendo as minhas matérias lá na minha coluna do UOL. Isso é em dezembro, então eu vou diminuindo o ritmo, mas eu vou fazendo ainda. Em janeiro já começa a programação para a próxima temporada, textos estáticos do site. Eu tenho várias coisas para fazer antes da temporada começar. Começa todo o planejamento para ter conteúdo o ano inteiro de alta qualidade para vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado do último Ju Responde do ano e a gente se encontra de novo no ano que vem. Tchau, tchau!